bem-vindos a Deu Liga, o podcast que conecta você com o melhor do mercado financeiro. Até mesmo porque investir vai muito além de dinheiro. Eu sou a Tamires Cândido. Eu sou a Daniela Santana e hoje nós estamos com um convidado que vai trazer vários tópicos essenciais para você, empreendedor, empresário, que já está posicionado há anos no mercado e quer ter um diferencial. Que hoje nós sabemos que em um mundo competitivo, ser diferente e autêntico é essencial. E hoje esse nosso convidado é especialista nisso, né, Tamires? Com certeza, mas antes, tem gente que nos ouve, Dani, falta fazer algumas coisinhas aí, lição de casa, o que é? Olha, curta, compartilhe e acompanhe o Deu Liga no seu canal de streaming favorito. Nós estamos presentes no Spotify, no YouTube e queremos participar do seu crescimento financeiro. Porque quando nós trazemos aqui todo esse conhecimento, é para que a gente possa participar do dia a dia da sua casa, da sua família e principalmente dos seus negócios. Então, olha, sem falar que tem a comunidade Deu Liga, né? Com certeza. Através desse QR Code você pode entrar para a comunidade Deu Liga e todas as semanas receber informações cruciais para você estar bem posicionado no mercado. Então agora a gente vai falar aqui um pouquinho do nosso convidado. Ele vai se apresentar, a gente vai contar a história dele. Presta bem atenção porque lições valiosas vão sair daqui. Sobre gestão e negócios, então fique até o final. Que o nosso convidado, gente, é o Kalil. Ele que é CEO e fundador da Casa Decor, que é uma empresa com unidades em Uberaba, Uberlândia, Araxá, e que tem aí grandes projetos de extensão pelo nosso país. Ele que tem uma trajetória iniciou aí já muito novo dentro dos negócios e sempre despontando porque ele buscou fazer além do que era pedido. Kalil, seja muito, muito bem-vindo ao nosso podcast. Seja bem-vindo, Kalil. Muito obrigado vocês pelo convite. Muito obrigado. E olha, uma curiosidade sobre o nosso convidado é que ele também tem um podcast, né? Já está acostumado com aqui certeza. Com esse ambiente. Mas é muito diferente. É? Muito diferente entrevistar e ser entrevistado. E olha, uma curiosidade, qual que é a posição assim que você acha mais interessante de se estar? Como convidado ou como host de um podcast? Eu acredito que estar sendo entrevistado tem a oportunidade de mostrar um pouco mais da trajetória dessa pessoa que está sendo entrevistada. Sim. Quando você passa a só perguntar, você busca muito, recebe muito, né? E quando você está sendo entrevistado, você consegue doar muito. Então, acho que tem os dois lados são bons. Ah, com certeza. E que nós somos agraciadas, então, né? Ele já falou que vai doar muito aqui hoje, né? Com certeza. Então, você que está nos ouvindo, fique até o final, porque com certeza terá lições valiosas que se fosse você já pegava papel e caneta para você aplicar no seu negócio. Kalil, então nos conte, assim, eu acho que tudo precisa vir do início, né? De como que iniciou essa visão empreendedora sua de querer, de fato, ter o seu próprio negócio. Bom, gente, assim, ter o próprio negócio sempre foi um desafio que eu sempre busquei, mas eu confesso que nunca foi um sonho. Falei assim, eu sonhava em ter um meu negócio. Não. Eu sempre sonhei em fazer sucesso profissional. Sempre. Desde muito jovem, eu sempre quis fazer sucesso profissional. Tanto que minha formação é química. Eu sou químico industrial. E comecei a fazer sucesso profissional para começar a aparecer para algumas outras pessoas como químico. Trabalhei em Gravataí, no Rio Grande do Sul, trabalhei em Araucária, perto de Curitiba, e nesse intervalo a fábrica abriu em Uberaba, chama Sinteco Produtos Químicos, e eu vim para Uberaba trabalhar nessa indústria, em casa. E ali eu comecei a perceber que dava para fazer um bom sucesso profissionalmente, fazendo pequenos ajustes, que eu levo para dentro do meu time hoje do mesmo jeito que eu apliquei na minha vida. Que é dedicação. Não tem muito fórmula, não tem muito essa questão de o QI é extremamente avançado, eu tenho um QI de 500, nada disso. É realmente muito trabalho e suor. Não tem fórmula mágica. E Kalil, a sua trajetória começou com quantos anos? A Tamires já deu um spoiler que foi muito jovem ali, mas a sua carreira profissional começou com quantos anos? Jovem pelos padrões de hoje, né? Uhum. Eu comecei com 12 anos.
12 anos, assim, trabalhando realmente por um salário. Que trabalhando, eu trabalho desde os meus 6 anos, 5 anos. Meu pai ajuda isso, ajuda aquilo e tal. Mas eu considero jovem pelos padrões de hoje, que naquele momento que eu comecei, eu me achava normal, assim, achava assim, legal, comecei a ter meu dinheiro e comecei a criar minha independência. A primeira carteira assinada com 14 anos, quer dizer, hoje 14 anos, hoje nós, na Casa Decor nós temos uma menor aprendiz, que ela tem 17 anos e ainda está como menor aprendiz. Sim. Eu com 17 anos, eu já era gerente de uma linha de produção. Então, quer dizer, tem suas vantagens e desvantagens. Depende, acho que, do perfil de cada um. Tem gente que começa a trabalhar com 12 anos, que sentaria aqui e ficava, nossa, comecei muito cedo, tal. Não, eu acho que eu comecei na idade. Acho que minha maturidade permitia isso. E você acha que isso também é uma mudança de geração para geração? Com certeza. E o que mais difere, você acha, assim, da geração de alguns anos atrás para a atual, de que com 17 anos, às vezes, muitos não querem nem entrar para a faculdade, nem começar a trabalhar, querem... Tá naquele limbo. Tá no limbo de que não sabe ainda o que quer fazer. Quais são as coisas que você percebe hoje, inclusive como uma pessoa que emprega esses jovens, né? Eu tenho certeza que os objetivos mudaram. Eu, com 14 anos, a primeira carteira assinada, Botinas Caracu, aqui em Uberaba, sapateiro. Todos os nossos colegas ali, o objetivo deles, comprar uma moto. Segundo objetivo, depois que comprava a moto, comprar um carro. Depois que comprava o carro, comprar uma casa. Ou seja, eles eram direcionados, tinham ambição tinham ali. Sonhos. Eu tenho 43 anos, então isso já tem quase 30 anos atrás. O objetivo era diferente. Hoje, a maioria das famílias já tem sua casa própria. Sim. Né? Então, essa pessoa de 12, 14, 16 anos, ela já tem casa própria. Ela já tem a mãe e o pai com carro para levar, buscar. Então, ela já não está com aquele objetivo tão grande de querer buscar isso. Eu não. Eu ia trabalhar de bicicleta. Então, o meu pai não tinha um carro. Então, eu queria ter um carro massa. Eu queria ter uma casa massa. Então, eu buscava isso para mim. Coisas que eu vejo hoje, até na Casa Decor, quando a gente contrata, fala-se muito hoje que as pessoas querem viver experiências. Sim. Pouco bem material e mais viver experiências. Ótimo. Eu vou dar a minha opinião pessoal. Você falou sem filtro. Eu tô Claro, fique à vontade. Eu tenho 43 anos no meu registro. Porque no filtro de falar, eu já estou com uns 80. Então, Por que você fala isso? extremamente sem filtro. Eu não tenho nenhuma dificuldade de falar a minha opinião. Coisa que hoje as pessoas estão tendo que medir. O que eu falo? Será que eu posso falar isso? Dedos, Cheio de Porque dedo. tudo é mal interpretado hoje Tudo em dia, ofende. né? Tudo ofende. Tudo ofende. Eu falo, não, se tudo ofender, a pessoa não pode nem começar a trabalhar na Casa Decor. Porque ele tem que ter casca. Tem que ser duro lá. Lá a pessoa que chora pelos cantos não fica o primeiro mês. Não, e outra, isso é um aprendizado de vida, né? Porque esses que ficam choramingando pelos cantos costumam não crescer, né? É isso que eu acredito que essa próxima geração, os próximos 10 anos vai mostrar. Porque nós estamos aí escutando e até mesmo falando que estamos na geração mimimi. Eu acredito que essa geração vai perceber que não tem essa de não fiz nada e tenho tudo. Isso não existe. Isso não acontece. Não acontece. Isso não vai converter. E acredito que essas pessoas vão começar a perceber, ou muda, ou aceita aquilo que tem. O que não dá é para poder não fazer nada e querer tudo. Essa matemática não funciona. A conta não fecha. A conta não fecha. Você não vai sair de uma cidade, trabalhar em outra, porque você não tem objetivo. Sim. Acho que todos nós aqui, dentro dessa sala, temos objetivos de crescimento. Sim. E para isso, precisamos trabalhar. Não dá, eu escutava isso muito, e hoje participando num grupo de gestão, que é o G4 em São Paulo, escutamos e falamos toda hora que você quer trabalhar das 8 às 18 e quer ser um profissional de extremo sucesso? Acorda, colega. Sim. Acorda. Você está fazendo o que qualquer um faz.
Estamos numa geração que é tão mediana que aquele que se propõe a fazer um pouco mais, né, ele já se destaca e já consegue ter sucesso naquilo. Então, assim, para aqueles que estão dispostos a, de fato, pagar o preço, assim, do sucesso, pagar o preço de assumir responsabilidades e riscos, costuma se destacar mais. Você concorda com isso? Com toda certeza, Daniela, mas o que eu vejo? O meu pai nunca colocou para mim que trabalhar era um peso. Às vezes, os pais de hoje, com os adolescentes aí de 12 a 20 anos, estão fazendo algo que eu não concordo. Coloca que casar é ruim. Nossa. Colocam que... Os valores estão invertidos. Colocam que trabalhar é sofrimento. Eu não trabalho sofrendo. Eu amo trabalhar. Adoro gente. Eu não tenho dificuldade de ter ali um embate com um cliente, com um fornecedor. Ajustou? Tá ajustado. Pronto. Resolveu. Nossa, as pessoas ficam sofrendo de cara feia, emburra, não quer mais falar com você e não quer mais conversar. Por quê? Porque eu também acredito nisso. Vou tomar porrada com esse meu comentário. Mas eu acredito que as pessoas que estão criando os jovens de hoje estão muito assim, eu não vou deixar meu filho sofrer o que eu sofri. Como assim? Foi o que você sofreu que te moldou para você estar onde você está hoje, te forjou para chegar aqui. Cria casca, né? E de fato faz você ser forte o suficiente para assumir o que você está assumindo hoje. Eu acho. E outra, todo grande... Você está há quantos anos empreendendo? 18 anos com Casa Decor. Mas já empreendo desde os meus 21. E tudo foi flores? Pelo contrário, até hoje, ontem mesmo, tive um embate com uma cliente que é assim, não é assado, muda, ajusta, não vou pagar desse jeito, então não vou executar. Gente, isso é acordar e viver todos os dias. Eu não tenho dificuldade com isso. Eu não tenho esse mimimi. Então, às vezes eu sou taxado como sem filtro nesse momento, porém... Não acho que porque eu estou sem filtro, eu só acho que as pessoas estão com filtro demais. Nossa, e você falou algo, eu ouvi um documentário do dono da van, que ele falou assim que bom que tem problema, porque se existe problema, eu estou aqui para resolver. E quando o problema acabar, não tem motivo porque eu existi. E você falando do trabalho, né? O trabalho, ele dignifica o homem. Com certeza. E a gente está numa geração que vê o trabalho como um peso. E você, desde muito novo, desde a época da Sinteco, você trouxe aqui, que virou gerente muito novo, é porque você enxergou o trabalho como um meio, como uma ferramenta para mudar de vida. Né? Agora, volta um pouquinho lá nessa história. Como é que foi que você vislumbrou ali para abrir, empreender através da Casa Decor? Como é que foi esse início aí para você? Eu comecei a empreender com a Casa Decor por impressionante acidente. Às vezes as coisas são assim, né? Mas acidente, mas ele era um inconformado. Isso mesmo. Isso eu sempre fui. Eu nunca aceitei aquilo que foi proposto para mim na mesa. Eu acredito que a gente sempre pode um pouco mais. Como a nossa conversa agora, com o nosso planejamento para poder expandir. Não conformo porque eu acredito que o mundo propõe algo muito maior para todos nós. Basta querer. Né? O que a gente quer? A gente quer ter o mesmo salário a vida toda? Então, você está entregando o mesmo resultado a vida toda, aceite o que vai acontecer com você e está tudo certo. Mas eu sempre fui um inconformado. Lá com 12 anos, fui trabalhar como ajudante de instalação de cortinas. 14 anos, fui trabalhar numa fábrica de calçados, chama Botinas Caracu. Saí dessa fábrica de calçados, voltei para uma empresa desse segmento da Casa Decor. Voltei porque eu trabalhava na fábrica de calçados, onde eu já fazia coordenação de uma parte, numa etapa da produção, com 17 anos. O nosso gerente ganhava 3,5 salários. Eu ganhava 3. Com 17 anos eu consegui enxergar que o meu gerente trabalhava lá há 15 anos e eu trabalhava há 4. Então, ou seja, eu precisava de mais 11 anos para aumentar meio salário no meu rendimento. Falei, tô fora. Eu não topo essa jornada. Não vai dar bom para mim.
E aí eu saí dessa empresa para ganhar um salário mínimo, que é uma empresa do segmento. Meu pai ficou maluco. Porque na cabeça das outras pessoas você estava regredindo. O que meu filho está fazendo? E eu acho que é isso que às vezes as pessoas não entendem, porque às vezes você precisa dar passos bem pensados e planejados, Sim. claro, mas com possibilidade de crescimentos infinitos, em vez de continuar se contentando com aquela segurança que talvez você tem. E segurança entre aspas mesmo, porque igual a Dani falou aqui, às vezes no presente você vai ter que abrir mão de um ganho financeiro, mas porque você visualiza que naquele lugar você não vai crescer mais, então não faz sentido. E olha, siga o coração, gente. Siga ele, vai, porque não falha. Aí saí dessa fábrica de calçados e sair de um salário de 3 salários para ganhar 1 salário. Meu pai falou assim, juro por Deus, meu pai, casca grossíssima, chegou para mim e falou assim, você é burro? Meu Deus. E outra, antigamente as pessoas ficavam 30 anos no mesmo trabalho, né? Verdade. E meu pai falou assim, você é burro? Você vai sair de 3 salários para 1 salário? Eu falei, pai, eu enxergo algo a mais nesse segmento. Ah, não acredito. Para mim você está andando para trás. Eu falei, o tempo vai dizer. Com 17 anos, né? 17 para 18 anos, eu fiz isso, em dezembro de 99. Janeiro de 2000, eu comecei de novo nesse mesmo segmento. Trabalhei por um tempo como instalador, entregador, entregava divisória, entregava piso, com um sorrisão. Inclusive, eu era detestado por isso, porque todo mundo na empresa trabalhava resmungando e eu trabalhava com um sorriso de orelha a orelha. Aquilo ficava leve para mim. Sim. Eu não cansava. Fazendo ali o pedal. Até hoje eu brinquei. Hoje eu brinquei com uma pessoa na loja. Eu não canso. Sabe por quê? Porque eu não coloco trabalhar como uma carga. Aí fica leve. Não, e eu chego aqui, né? O pessoal já acostumou hoje em dia, mas eu chego de manhã cedo, e é cedo mesmo. Bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. E aquela galera ali que você viu, né? Aí no começo, bom dia, né? Aí no começo o pessoal falou, gente, bom dia pra quem? Quem é a Daniela? Pra mim. E aí o pessoal foi acostumando, e aí o dia que às vezes eu fico numa reunião, que às vezes eu passo e às vezes não dei o bom dia, mas eu dou sempre. Eles falam assim, cadê o bom dia? Porque por mais que a gente não perceba, isso gera uma cultura também, né? É uma cultura que hoje você instala na sua empresa. Que as pessoas podem, às vezes, chegar de forma mais truncada ali, mas só de você estar com esse posicionamento, você molda uma cultura, né? Tem gente que ama, tem gente que odeia, né? Aí o problema é de quem, né? Os emburrados sempre odeiam. E aí eu peguei e fui trabalhar nessa empresa como instalador, entregador e tudo mais, ganhando um salário mínimo. Mas assim, sentindo sempre ali o coração. E um dia eu cheguei para poder receber meu salário, um salário mínimo, e chega o vendedor chamado Paulo. Eu lembro que nesse dia do salário eu recebi R$130, isso lá em 2000, e chegou o vendedor e recebeu R$1.500. 6:30 da tarde, eu olhei para ele limpinho, ele cabelo penteadinho, a roupa certinha. Eu olhei para aquilo e tomei a decisão, vou ser vendedor. Eu falei assim, eu vou ser vendedor. E já tinha vendido alguma coisa antes? Nada, extremamente tímido. Tímido. Nos últimos graus, assim. Ao ponto de sair... Não dá pra acreditar. Dá pra acreditar. Não, mas ao ponto de sair da escola... Quem conhece o Calil aqui, tá vendo o jeito dele, timidez não combina, Não né? combina? Eu moldei isso. Então, eu saía da escola, onde eu via ali um grupo de 3, 4 pessoas, eu atravessava a rua. E se eles riam de alguma coisa, eu achava que estava rindo de mim. Porque a gente, às vezes mais jovem, fica com isso, né? Ai, será que eu estou sendo aceito? Eu não estou. E aí, quando eu olhei para aquele vendedor, eu falei assim, o quê? Eu vou aprender e vou ser isso. Por quê? Porque o que vocês falaram, né? O conformismo ali, de receber só aquilo. A vantagem das vendas que eu enxergo, independente do segmento, é que você
tem a autonomia de criar o que você quer ganhar. Sim. O que você quer ganhar? Você quer ganhar R$1.000, R$100.000? O que você quer ganhar? Baseado no seu esforço, né? Sim. Então, para mim, isso me conquistou. Eu falei, gente, eu vou ser isso. Você não tem um teto ali, né? O céu é o limite. E para mim, hoje eu falo, o céu é o limite mesmo. E quando eu tomei essa decisão, eu comecei a ler catálogo, a estudar produto da empresa. E um belo dia, depois, sei lá, de 2 meses, eu não tinha feito 18 anos ainda. Recebe uma ligação nessa empresa, bem no comecinho da manhã, uma pessoa, eu faço questão de mandar esse código para ela, chama Roseli, e ele Vanderlei. Inclusive, Vanderlei eu não sei qual o cargo, se eu não me engano, ele é fiscal da Receita Federal. Eles me chamam para fazer um orçamento para trocar o piso de um elevador. O elevador tinha 1 por 1. Uhum. Peguei a pastinha, coloquei, falei, vou lá atender. Não contei para ninguém. Eu mesmo atendi o telefone, solicitou o orçamento, peguei a pastinha e fui. Era a sua oportunidade de ser vendedor. De vender 1 metro. 1 metro quadrado de piso, eu vou dar conta. E como que foi? Eu tremia. Eu fiquei com o lábio, sabe, seco, a boca seca. Nossa, eu fiquei apavorado, meu Deus. Sim. E fiz a venda para eles. Até hoje são meus clientes. E qual que foi a sensação de ter feito essa primeira venda? Nossa, que euforia. Que euforia foi aquilo. Mesmo sendo 1 por 1, hoje com certeza você faz vendas muito maiores. É como se fosse a maior venda do mês para mim hoje. Significativa. Muito significativo, muito. Porque foi um símbolo de superação, né? Barreira. Exemplo. Às vezes, quando a gente nasce em determinado tipo de sociedade, a gente é muito limitado e cerceado. Exemplo também que eu dou do meu pai casca dura, mas que foi criado lá o meu pai é de 1930. Então, quer dizer, eu sou um filho temporão. O meu avô, ele era de 1870. Olha onde está isso. Quer dizer, apenas a terceira geração atrás aqui. Sim. 1870. E o mundo muda muito, né? 150 anos atrás, era a criação que eu recebia. Então, a dificuldade do Brasil, do mundo naquele momento, não tem nada a ver com hoje. E o que esses pais criaram pessoas como eu? Dinheiro está achando que dá em árvore? Está achando que a vida é fácil? Então isso também tem um ponto negativo, que vai deixando você meio neurótico do querer só aquele fixo para garantir, porque o garantido, meu pai falou que o dinheiro não é fácil e tal, e aí eu fui vencendo essas barreiras. É porque ele vai passar para você aquilo que ele entendia de mundo, você também cria sua visão de mundo, aí por isso que a gente vai crescendo, amadurecendo, aí vem as terapias, vem os cursos de desenvolvimento, né? Inclusive você citou que faz parte do G4 Club. Terapia ainda nunca fiz, mas ainda quero começar a fazer. Sim. Eu escutei um influencer, chama Thiago, tem apelido de Tecar, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, que ele fala assim, se rico faz porque é bom. Então eles fazem terapia. Fazer terapia é chique, também. então faça. Mas olha, você trouxe um ponto muito bacana sobre essa visão que as pessoas têm de que dinheiro tem que ser difícil. Então, às vezes, elas se contentam, às vezes, em ficar infeliz em um trabalho e não querer, de fato, ganhar recurso com aquilo que elas são boas, que elas gostam de fazer, por esse pensamento também, eu acredito. Medo, né? Sim, fica meio que assim, vou ficar aqui porque eu tô com medo. É assim mesmo. É porque, às vezes, é assim mesmo que tem que ser. Aí eu quero, assim, porque isso é uma linha muito próxima ali, né? Que é o trabalhar por obrigação, que é esse sofrível que às vezes os pais de hoje colocam nos filhos, os filhos estão carregando isso, e o trabalhar por vontade mesmo. Porque o que eu não vejo é ser divulgado, a pessoa fala assim, meu filho, você tem que trabalhar sim, para você se desenvolver. Forja o caráter também, você tem que se desenvolver, você tem que criar a sua jornada. Você não vai trabalhar, mas eu vou trabalhar em troca de um salário. Mas você não tem que começar? Você tem que começar. Você não sabe nada. Vai lá começar. E aí você vai descobrir se você realmente tem qualidades
e você tem capacidade de ganhar 1.000 salários. Ou se você vai ficar limitado em um salário. Vamos descobrir. E o que mede isso é o quanto a pessoa também está disposta a aprender nessa trajetória, né? Com certeza. Porque algo que ficou muito na minha mente, né? Aqui falando para vocês que a gente teve uma conversa de bastidores há alguns dias atrás. Sim. É que você falou que às vezes falta dessas pessoas essa ambição de assim, poxa, eu tô vendo que não tá acontecendo e não coloco a mão. Colocar a mão. Colocar a mão. É a minha frase de 2025. Minha frase de 2025. Esse copo está meio vazio. Tá, ele só vai encher se eu pegar ali aquele copinho de água e encher esse copo aqui. Então, as pessoas estão muito assim, isso é difícil, isso não dá, isso não faz. Ou tipo, mas ninguém põe a mão. Não sou paga para encher esse copo, não vou fazer. Isso me mata. Porque as pessoas têm que estar dispostas também a aprender, a se dispor, a estar ali, porque é isso que vai fazer crescer. Né? Mas sabe, porque ela vai pro mercado, aí você chega, você foi contratado para ser vendedor. Então, essa é a sua caixinha. Se você não mostrar que é maior que essa pôs caixinha... a mão aqui, ó. Gente, já pôs a mão, ó. Aqui ó. é assim, pessoal, aí, a gente faz, né? Põe na mata Pôs a mão. e mostra o pau. Pôs a mão aí, ó. O copinho enche de água. olha aí. Obrigada. Gente, o Oswald simplesmente pôs a mão e fez acontecer. Vocês que não conhecem o Oswald é quem acompanha aqui. Oswald, vem cá para as pessoas te conhecerem. Aparece aqui nesse episódio. Ele quem acompanha aqui os bastidores, que faz o nosso áudio, a nossa câmera. Fala um oi pro pessoal. Tudo bem, Calil? E aí? Vendo hoje, né? Tem muito tempo que a gente já se conhece. Backstage aparecendo. Exato. É o melhor. Mas aí, como eu estava falando, a gente é colocado numa caixinha. Se a gente não arriscar, como a Dani falou, e assumir essas responsabilidades, primeiro, como é que eu vou saber se eu sou boa ou se eu sou ruim em algo? E aí também, ao longo do tempo, a gente vai criando essa maturação de entender, poxa, eu sou boa nisso aqui eu já encontro um pouquinho de dificuldade. E uma coisa que eu percebo em você nessa trajetória é que você sempre foi aí apaixonado por pessoas e fazer além do que você gostaria. E hoje, como CEO, dono de uma empresa, de um negócio, você também tem muito forte esse lado comercial e você passa isso para a sua equipe, né? Como que é isso hoje? Qual que é essa visão que você enxerga? Você falou uma coisa interessante, né? Que a pessoa é contratada para fazer A, ela só quer entregar o A. E aí que está a grande chance. A grande chance você é contratado para fazer o quê? Para encher o copo com água? Tá bom, coloca um biscoitinho do lado. Então, faz algo a mais. Mas eu sempre tive muita barreira de empresas que eu trabalhei. Porque o colega do lado não quer que você também se destaque. Porque vai mostrar que ele é ruim. Vai mostrar que ele não está pondo a mão. Ele não está valorizando você. Parabéns, você está colocando a mão. Não, ele está preocupado que ele vai ser taxado de ruim porque você está pondo a mão e ele não. Sim. E aí começam os embates dentro das empresas. Porque a empresa... Às vezes a pessoa não quer crescer junto, não né? quer, de jeito nenhum. Quer que você não cresça. Opa! Então, porque se você começa a colocar a mão, se eu também não fizer, você vai destacar demais de mim. Então, você taxar de ruim e você de boa. Ai, meu Deus, eu seguro ela ou eu vou junto? Na grande maioria, segura. Segura. Isso na maioria das empresas. Eu já trabalhei em outras empresas, vocês devem ter passado por outras empresas. As empresas querem que a pessoa não faça. Não faz. E já escutei colegas de empresa falando para mim e para outros colegas assim: você não foi contratado para isso. Falei, colega, eu fui contratado por essa empresa. Se é para isso ou não, eu estou defendendo aqui essa empresa. É essa empresa que eu trabalho hoje e eu vou fazer ela crescer e vou crescer junto. Eu estou aqui pensando na visão do dono dessa empresa de não, você foi contratado para isso, só faz. Não chega. Não chega. Por quê? Infelizmente, hoje eu percebo que eu não consigo ver tudo. Lógico que você tem que defender a cultura. Não chega no dono. Não chega no dono, ele não vê. Entendi. Ele não consegue ver. Eu, quando estava do outro lado, achava que o dono tinha que ver tudo. Uhum. E hoje eu percebo que ele não vê 10% do acontecimento. Não percebe. Por quê? Por exemplo, tem dias que nós temos prestadores de serviço nosso, Casa Decor, em 10 cidades, 15 cidades. Eu não sei o que eles conversaram dentro do carro, ali os dois instaladores, como que eles abordaram o cliente lá no final. Eu treino.
Eu treino, eu fico em cima, eu faço pós-venda, eu faço pesquisa de satisfação. Ok, mas será que eu estou vendo tudo? Eu acredito que não. Eu acredito que não estou conseguindo ver todo esse trajeto. Mas é a cultura. Aí você também tocou nesse assunto. Qual cultura que essa empresa está defendendo? Na Casa Decor, a gente defende a cultura. Faça o seu melhor. Mas não é o seu melhorzinho. Faça o melhor que você der conta. Se apaixone pelo processo. Se apaixone pelo que você está fazendo. Porque também essa teoria de falar assim, mas você tem que fazer o que gosta. Com todo respeito. Aqui pode falar palavrão? Não, né? Melhor não. Melhor não. Então, eu tô aqui sim. Esse negócio de falar assim, eu vou fazer o que eu gosto. Calil, se eu for fazer o que eu gosto, eu vou morar na Itália, eu vou tomar vinho todos os dias, eu vou comer o melhor queijo todos os dias e vou visitar uma vinícola por dia. Isso eu amo fazer isso. Certo? É ótimo. Mas é isso que eu tenho que fazer para crescer profissionalmente, dar o sustento para minha família, fazer a empresa crescer, ser reconhecido? Não. Então, apaixone-se pelo que você está fazendo naquele momento. Faça com toda a sua intensidade. Abra o sorriso mesmo. Fale um bom dia agradável mesmo. Se empolgue. Se você teve um embate ou não, viva aquilo com muita felicidade. Eu asseguro, eu dou total certeza que você vai chegar no final do dia sem estar cansado. Sem estar cansado e com resultados melhores. Muito melhores. Porque, assim, é dito e feito. Um dia que, às vezes, a gente chega pra baixo, desanimado, não querendo fazer as coisas. Pesado, né? Pesado, parece que as coisas não andam. O dia são 48 horas, dentro de 6 horas que, às vezes, você tem que ficar ali. Só que quando você chega disposto e fala assim, quer saber? Eu vou fazer o que precisa ser feito, vou sorrir mesmo, vou estar aqui, parece que o dia voa. Você entrega resultado e o resultado motiva. É que a gente está falando algumas pontas, assim, né? Mas somando essas pontas, quer dizer, eu acredito, as pessoas pararem de ficar colocando o trabalho como um peso, eu acho que isso é um ponto que tem que ser muito defendido. Trabalhar é bom, desde que você entenda para que você quer trabalhar. Não, eu não tenho a menor intenção. Por exemplo, eu não tenho intenção de ter um carro, eu não tenho intenção de fazer uma viagem, eu não tenho intenção de comprar uma roupa nova, eu não tenho intenção de sair de casa. Colega, vai tratar. Tá faltando muita coisa aí, né? Mas sabe o que eu tô pensando aqui? Tem que fazer o Calil, você pode fazer uma série, alguma coisa assim nas suas redes sociais. Calil sem filtro. Não, mas tem que tratar. Hoje tem profissionais que eu vou conversar que a pessoa fala assim, não, eu não quero ter um carro, não. O carro tem que pagar imposto, eu tenho que parar o carro na garagem, eu tenho que fazer seguro, eu prefiro um Uber. Colega, pelo amor de Deus. Eu tava conversando com um cliente, ele falou assim, Dani, eu vou pagar mais imposto do que eu paguei o ano passado, porque se eu for pagar mais, quer dizer que eu tenho mais dinheiro. Exato. As pessoas reclamam de pagar imposto. Gente, se você está pagando mais imposto, é sinal que você conquistou algo a mais. Com certeza. E esse negócio das pessoas fazerem roda no Brasil e ficar reclamando com imposto isso, imposto aquilo. Eu vi uma entrevista do Sucupira, do 3G Capital, que eu adorei. Gente, o Brasil é isso aí. O governo A, o governo B, o governo C. Gente, para. Isso aí é o Brasil. Aceita ou muda. Então aceita e vai. Porque senão vai ficar aquele negócio murmurando. O imposto. Gente, é assim. Independente, né, de quem tá lá, você tem que acordar todo dia, trabalhar e fazer o que precisa ser feito. Não é conformismo, não. Ou você vai lá pra rua e briga e faz um mutirão, sei lá, faz uma revolução, ou aceita e vai. Porque esse negócio de ficar sempre colocando a culpa, isso também é coisa da geração de hoje. Culpa dos pais. E eu tô falando isso sem filtro. Sim. Por quê? Pai acha que não. Mas pai hoje pede pro filho gostar dele. Vixe.
Falo, não, pelo amor de Deus, na minha época, meu pai me dava um tapa, eu me dava um tapa ali se eu fizesse alguma coisa errada, e não tinha essa se eu vou deixar de gostar do meu pai, não. Primeiro era respeito. Respeito. Sim. Depois o resto. Olha, eu tenho alguns anos a menos que você, mas, nossa, meu pai de olhar pra mim, eu já sabia o que ele tava pensando, eu já sabia o que eu tinha que fazer, assim, de olhar. E não porque ele era agressivo ou algo assim, não, mas porque ele era rígido a ponto de educar mesmo, de conversar, de alinhar as coisas e deixar tudo muito bem alinhado. Hoje em dia parece que é os filhos que alinham os pais, né? Tipo assim, os filhos que ditam as regras para os pais fazer. Filhinho, você gosta do papai? Ai, você ama o papai? Você ama o papai? Você ama o papai, filhinho? Meu pai, eu fui falar que amava ele falava que me amava um pouco tardio, mas ele tinha 80 anos. Yes. Por quê? Não tinha essa de ficar, ai, amorzinho, ai, você ama o papai? Não tinha essa. Tinha sim, eu sou seu pai, você me respeita. Primeiro é o respeito, depois o resto. E isso me forjou. Quer dizer, é porque eu estou sem filtro? Não, é porque eu acho que o respeito vem em primeiro lugar, depois vem o resto. Senão não tem amor. Amor sem respeito. E se a gente transbordar isso também no meio corporativo, eu acredito que a gente também pode pegar isso também como um ensinamento, né? Às vezes tem muito dono de empresa querendo que as pessoas fiquem felizes demais, ame ele demais. Achando que o trabalho é uma creche para adultos. É uma creche para... A gente ouviu essa expressão de um outro convidado, que empresa não é creche de adulto, mas às vezes com essa política das pessoas quererem muita experiência, né, dessa geração, às vezes em detrimento do resultado, tem buscado aí muita aprovação, né? Aprovação. Ele quer ser muito aprovado. Gente, eu não me lembro o nome, mas eu adorei o comentário, né? Falou assim, olha, quando chega para você um funcionário e que fala que não está tão feliz, você faz o quê? Você trabalha o psicológico dessa pessoa? Falou, não, eu demito. Aqui não é lugar de felicidade, não. Porque não... Aqui é lugar de trabalhar. Aqui não é lugar de você ficar feliz achando que você está na sua casa no meio de uma festa, não. Aqui é lugar de produtividade. É entrega, resultado. E pronto. Aí quer dizer, só que esse tipo de comentário numa empresa vira um bochicho. Vira. Porque as pessoas estão muito mimimi. Mas elas vão descobrir, acredito eu, que nesses próximos 10 anos, que a geração hoje muda a cada 10 anos, Sim. Que vai ser descoberto que esse mimimi não te leva ao próximo passo. Se você não quer o próximo passo, está tudo certo, está no seu lugar. Mas se você quer o próximo passo, que é para viver as experiências, que é defendido na geração aí de 10 anos para trás, precisa de dinheiro. Eu quero viver uma experiência, eu quero viajar, eu quero ir para a Europa, eu quero comprar isso. Colega, precisa trabalhar, viu? Produzir. E assim, a gente conversando aqui, o trabalho ele dignifica, ele forja em nós o caráter. E tem uma coisa que a gente tem certeza, é que empreender, ainda mais empreender no Brasil, é um jogo de gente grande. Não é para amadores, não é para qualquer um. E quando a gente fala aqui de geração, eu também acredito muito que a conta em algum momento vai fechar. A gente tem aí muitas questões, né? Principalmente falando de diferença de gerações, mas agora falando dessa ponta de empreender e empreendendo hoje na Casa Decor, e a gente falou sobre essa questão da experiência. O funcionário, ele pode sim, né? Hoje em dia a gente vê isso buscando uma experiência dentro da empresa. Você falou que seu posicionamento, mas quando a gente olha para outra ponta, a experiência do cliente, como que você enxergou isso dentro da Casa Decor desde o início da trajetória? Era algo claro para você que você já queria transbordar isso para o cliente? A Daniela comentou uma coisa assim que fazer sucesso tá mais fácil, mais difícil. Eu acho que fazer sucesso no Brasil hoje tá extremamente fácil. Sabe por quê? Porque tá muito raso. O conhecimento das pessoas é raso, a dedicação é pouca, a prestação de serviço é horrorosa. Eu sofro resistência às vezes de consumidor final, do cliente, de querer contratar uma empresa de prestação de serviço, porque já fala assim, vai dar dor de cabeça. Ai, meu Deus do céu, vou passar raiva. Então ele já coloca ali vários filtros, porque ele fala, nossa, pintar minha casa?
Nossa. Pintor vai chegar atrasado, vai deixar cair tinta no meu sofá, vai estragar, vai me encher o saco. Não quero, não. Vai marcar, não vai vir. Ah, não, deixa assim, ó. Ou seja, fazer sucesso no Brasil está mais fácil do que na grande maioria dos outros países. Porque está muito raso. A gente escuta muito que quem faz o básico bem feito já se destaca, né? Eu, voltando a responder, então, na hora que eu enxerguei que está muito raso a prestação de serviço, falei, gente, eu vou fazer algo um pouco melhor que isso. Exemplo, nas nossas reuniões comerciais lá, a gente dá alguns exemplos de falhas nossas internas. Tem horas que a gente falha num cliente, a gente corre, corrige e entrega o resultado combinado. Sabe o que ele faz? Bate palma. Ele responde assim: nossa, vocês são ótimos. Entendi. Ou seja, eu fui lá, fiz uma cagada, podia ter entregado o negócio sem ter errado nada, falho no meio do meu processo, só que eu corro e corrijo. Só por corrigir, o cliente bate palma. Então, quer dizer, quando ele faz isso, eu divido isso na minha equipe comercial. Observem. Olha como está ruim a prestação de serviço. Porque se ele está batendo palma para a gente só porque a gente corrigiu um erro nosso, é sinal que os outros estão errando e não estão corrigindo. A régua com a concorrência está baixa. Isso tem algo que a gente repete muito aqui nas séries, inclusive é uma visão do Guilherme, é que a gente não tem compromisso com o erro. Então, por exemplo, você errou, você não vai sustentar aquele erro. Corrige. Você vai corrigir, vai mudar a rota, vai fazer diferente. Porque tem pessoas que falam assim, mas todo mundo faz assim. Porque às vezes são erros que todo mundo faz, né? Aí vem aquela frase. Todo mundo já espera que um pintor vai ser bagunceiro. Marquei, não fui. Mas todo mundo faz assim. Eu gosto da frase da nossa mãe. Você não é todo mundo. Não é todo mundo. Para entregar qualquer coisa. E olha, nessa geração que você falou que prioriza a experiência, como que é essa entrega que você acredita que as empresas precisam ter para priorizar isso, então, já que é algo que as pessoas valorizam hoje em dia? Essa geração que valoriza muito a experiência, ela ainda não é tão o meu consumidor. Porque eu vejo essa geração entre os seus 20 e 30 anos, nesse momento, até um pouquinho menos, seus 18 até seus 30 anos. Mas por um pouquinho quase eu fico de fora. É? Porque você tem o quê? Ela 26? Tá ansiosa para chegar nos 30. É porque eu vou fazer Tamiris? 30. É? 29. Ai, obrigada pelos 26. Obrigada. Gente, concorda. Mas é porque você já é casada? Sou. Normalmente, essa idade entre os 30 e 35 é a idade que começa a ser nossos clientes, que é fazer a casa própria, construir, e aí ele quer contratar a casa decor, ou ele já ali com seus 25 se casou, mas ele já tinha condição de comprar só um produto Y, e ele teve uma experiência ruim, a entrega foi fraca, o produto foi um pouco duradouro, e aí ele fala, nossa, eu vou ganhar um dinheiro, vou lá na Casa Decor, porque eu não vou errar. Escuto isso também com frequência. Uau, isso é ótimo. Escuto com frequência. Com muita frequência, o cliente fala, eu vim na Casa Decor porque eu não quero errar. Nossa, e aí eu também divido com a minha equipe comercial. Falo, escutem isso. Olha só como está o nosso brand no mercado, como está a nossa avaliação das pessoas. Olha como a gente tem que entregar, sim, algo superior do que os concorrentes. Então, esse público da experiência é a nossa próxima geração de consumidor. E aí nós estamos lá, muito focados em trazer experiências, não só da boa entrega. Comprei uma cortina motorizada, recebi uma cortina motorizada, ela foi instalada no prazo, ela ficou bonita. Tá, eu te ofereci uma experiência de bom resultado, mas o que mais? Aí a gente vem ali planejando esse atendimento dessa geração que está chegando para ser nossos consumidores.
Excelente. É. E você comentou conosco que você hoje está na G4, né? Sim. E lá, com certeza, são empreendedores, empresários de sucesso que já estão no mercado e hoje podem replicar isso para outros, né? Se você fosse trazer aqui alguns conselhos para as pessoas que querem se destacar, querem que a sua empresa avance e se posicione no mercado de forma sólida e consolidada como um todo, quais seriam esses pontos? O primeiro ponto, eu faço parte do G4, hoje chamava só G4. Eu participei da turma em agosto de 2020. Eu matriculei em fevereiro de 2020, só que veio pandemia, fechou e tal, e eu participei da turma 19. E o Thales, que foi um dos propulsores do G4, ele fala uma coisa que vai complementar uma fala sua. O maior elogio de um CEO, de um patrão, de um dono de empresa, de uma empresa para o seu time é o dinheiro. Esse negócio de vir cá, você falou, o Guilherme vem cá, Tamires, não, que bom, você tá legal hoje e tal, não, que legal, que bacana, mas você ganha dinheiro? Não. Então, esse menos provação, que também você comentou, e, cara, me entrega o dinheiro pelo meu resultado. É o maior elogio que a gente, quando faz parte de um time, pode receber me dá menos mimimi e me dá dinheiro aí, que se eu te entregar o resultado, me dá o dinheiro para recompensar isso. Então, para mim, isso é um dos grandes elogios. As pessoas são movidas à motivação. E a motivação de receber por aquilo que você trabalhou é excelente. É o resultado que você falou, né? Olha que conflitos, né? Porque é um conflito. Esse debate aqui, né, a gente vira à noite. Por quê? Olha o conflito da experiência, da geração, tô trabalhando por quê, o que os pais venderam para os filhos, que casamento, casar para quê, que os pais venderam para os filhos. E quando eu falo os pais, assim, a sociedade no modo total, trabalhar, ai, você vai ficar lá gastando tempo, para que trabalhar desse tanto? Quer dizer, então esses debates, eles são prolongados ali por semanas. A gente pode fazer aqui assunto para semanas. Sempre. O pessoal, às vezes eu saio do escritório 8, 9 horas, o pessoal fala assim, nossa, por que você está trabalhando tanto? Gente, eu não tô trabalhando tanto, assim. Tipo assim, eu preciso ficar aqui. Não, mas é porque eu saí 5 horas e tipo assim, não, você tinha que ser assim. Não tinha. Pô, tá tudo certo. O seu objetivo é esse, o meu não é. Tá tudo certo, tá tudo bem. Eu também falo muito isso. Não critica a minha jornada. Cuida da sua. É isso. E cada um sabe o tempo, né, que tá vivendo. Pode ser que depois eu vou chegar no tempo de trabalhar até 3 horas. Na Itália, tomando um vinho. Daniela, outra coisa que eu coloquei muito como objetivo para mim. Parar de ficar querendo achar aonde eu errei. Assim, por exemplo, nossa, mas eu tô trabalhando 12 horas por dia. Eu tô errado. Por quê? Você fez bem? Fez com o coração? Estava se sentindo bem? Ou você estava lá amarrado, preso? Então, se você tivesse amarrado, preso, corre. Mas se você estiver lá de bom grado, relaxa. Crítica sempre vai ter. E porque ela tem uma visão. Então, quando você tem uma visão, porque o caminho é justificável para você mesmo. Você não precisa falando para os outros. Exato. Né? Se você ficar vivendo para os outros, você nunca vai fazer nada. Você vai sempre saber, você não sabe para onde você vai. Você vai estar. Você toma uma porrada, você vira de caminho. Você toma uma porrada, você vira para cá, vira para lá. Não, acredita na sua linha de raciocínio e vai. E vai. Confia. Eu quero ser uma apresentadora do maior podcast do Brasil. Acredita e vai. Então, deixa eu te falar aqui, já peguei 2 passos. Reconhecer o colaborador financeiramente. Dinheiro é o maior elogio. Eu gostei. Dinheiro é o maior elogio. Essa fala não é minha. Essa fala é do Thales, do G4. O Thales fala isso com muita frequência. Dinheiro é o maior elogio para o seu time. Dá dinheiro para ele. Paga ele. Uau. Entendeu? E se eu fosse trazer mais 2 pontos aqui, quais seriam? Eu já peguei aqui no meio, que ele falou, confia e vai. Esse é pra gente. Se você fica assim, eu tive filho em 2021 e também fiquei me questionando há algum tempo, assim, né? Eu saía cedo, voltava tarde. Nossa, voltei, meu filho já está dormindo. Aí tem essa coisa do tempo de qualidade. Ai, meu Deus, isso, aquilo. Aí eu comecei a falar assim, eu vou chegar mais cedo.
Aí, tipo, comecei a chegar mais cedo. Só que eu chegava mais cedo e o WhatsApp... Fritando. Tocando sem parar. E eu peguei e fiquei assim, tá, eu estava em casa, mas não estava. Estava, mas não estava. Aí eu coloquei um objetivo para mim. Falei, de segunda a sexta, eu vou abaixar a cabeça e vou produzir tudo que eu puder. Focado nisso. Ah, não estou nem aí para minha família. Não é isso. Eu estou focado esse horário em produtividade. Sábado e domingo, eu não sento no bar com um amigo para poder beber cachaça. Eu não fico no Instagram durante 2, 3 horas no meu dia. Eu foco na minha família. Porque aí é o tempo de qualidade. Isso é a gestão do seu tempo também. Até porque isso tem que controlar. Se sua família tem hoje a qualidade de vida, o estilo de vida que vocês têm, é porque você está proporcionando isso através dos seus negócios. Você está com o celular ligado? Tá aqui. Abre o seu Instagram. Vou fazer um teste que eu faço sempre. É assustador. Vamos ver. Vai lá, por favor, na configuração, nos 3 pontinhos lá direito. Olha, você que tá aí já vai também. Tá, deixa eu tirar, tá no modo avião. Vai lá no sua atividade ou tempo gasto? Eu acho que é sua atividade, eu não sei. Sua atividade. Vê aí tempo gasto. Tempo gasto. Vixe, eu que vou assustar aqui agora. 2h37. Pode até cortar do ar. 2 horas. Trabalhamos com isso. Eu vou dar uma colher de chá aqui, ó. Os vídeos. O podcast está no Instagram, inclusive nos siga, @DeuLigaCast. Com certeza. Vou dar a colher de chá, porque também faz parte do nosso trabalho no Instagram. Mas essa gestão é fundamental. Sabe por quê? 2 horas. Olha ali para você ver. Você, eu e qualquer um de nós aqui, no mais produtivo que a gente quiser ser, você vai ser produtivo profissionalmente, vamos dizer, das 7 da manhã às 7 da noite. Sim. Nessas 12 horas, você tira 1 hora de almoço. Então, você tem 11 horas. Quando você pega essas 11 horas de produtividade e joga 2 horas e meia na sua rede social, ou você tem que se chamar Tássia Naves, ou você está jogando tempo fora. Sim. Entendeu? Isso é verdade. Isso é nu e cru aqui, no ao vivo. Sim. Por quê? Porque não justifica. Não justifica. Aí vem as questões. Estou sendo produtivo o suficiente? Estou tendo tempo de qualidade com meu filho? E eu estou fazendo isso com o seu Instagram porque eu fiz isso comigo. Eu olhei meu Instagram, eu tinha 2h50 por dia. Eu falei, gente, isso não existe. Isso não existe. Aí não tem como eu ficar com meu filho mesmo, não. Aí não tem como eu produzir. Aí eu estou jogando tempo fora. E aí eu pego o celular, rede social, sábado, domingo, e deixo assim bem de escanteio. Não só isso, ainda tem o WhatsApp ainda aqui. Que eu deixo bem de escanteio para poder eu pegar e ficar de segunda a sexta altamente produtivo e no sábado, domingo, altamente com a minha família. Tanto que, assim, é visível quando eu estou em casa, às vezes no meio de semana almoço em casa, consigo almoçar em casa, o tanto que meus filhos são apegados a mim. Por quê? Porque eu sou intenso no momento que eu estou com eles. Eu não estou com eles e como algumas milhares de pais estão com o filho aqui, ó, sem olhar para o filho falando com ele, está aqui, ó. Ou seja, nem zumbi na rede trabalha direito e nem fica com o Vive com a filho. família. Porque uma questão também... infelizmente a gente está chegando no fim dessa conversa, acredita? Mas já foi o 3º ponto. Gestão de tempo, a gente. Nossa, gestão de tempo. Mas, Incluindo redes sociais. Você já pegou alguém aqui, mesmo do agro, tão sem filtro assim? Acho que sim. E meus assuntos são, e os assuntos são polêmicos, hein? Então, se der, polêmicos. pano pra mãe. A gente trouxe um sobre política. Nossa, sim. Que foi... né? Mas aqui eu ainda acho que tá mais aberto. Tá mais assim. É porque justamente isso. Eu não estou falando que as pessoas têm que seguir essa linha de raciocínio. Você tem que trabalhar 12 horas, você tem que ser assim. Não. Você só tem que ter clareza. Sim. Não dá para você querer viver o mundo que trabalhar é sofrimento,
que eu só trabalho das 8 às 17 e querer um resultado mega astronômico. Aí quer dizer, não dá. Se você está alinhado que você vai trabalhar das 8 às 17, que o seu resultado é comum e que você quer o resultado comum, pronto, você vai ser feliz. Tá tudo. Porque você está alinhado com aquilo que você tem de propósito. Você tem alinhado com a sua experiência. Sim. Agora, se você quer ter uma viagem maravilhosa, morar numa casa muito legal, você quer ter recurso, você quer empurrar o carrinho do supermercado lá no supermercado sem ficar contando as moedas, então, colega, dedica aí, engole o choro e vai. É porque não é todo mundo que ganha na Mega Sena. Não, mas olha, até puxando o gancho da rede social, eu sei que às vezes esse episódio vai ficar um pouco mais longo que o comum, mas é porque a gente ouve muito nas redes sociais que você consegue trabalhar pouco e ganhar muito, né? Conversa fiada. Aqueles gurus de internet que falam 5 passos de como ganhar. 5 passos de como ganhar dinheiro trabalhando 1 hora por dia somente com o seu celular dentro do seu quarto. Milagre. E aí as pessoas se vislumbram muito com isso e fica nessa corrida de ratos que às vezes não vai acontecer. Também gostei da sua frase, da corrida de ratos também, isso é importante. Tem também a questão do planejamento financeiro, que é outra que está aqui, Banco Ceres. Certo? Certo. Exato. Por quê? Também vejo as pessoas ganham lá seu salário, mas vou falar aqui, a pessoa ganha R$5.000. Eu conheço muita gente que ganha R$5.000 que vive melhor do que muita gente que ganha 50. Porque o que ganha 50 está sempre com o carro financiado, sempre devendo, banco ligando, cartão de crédito atrasado, aquele rolo. Ele cria uma estrutura financeira inchada demais, né? Um estilo de vida. E conheço muita gente que ganha R$5.000 e vive bem, sossegado. Tem até um dinheiro guardado. Então, quer dizer, aí vem o planejamento financeiro da corrida de ratos. Tudo bem você querer trabalhar 12 horas por dia, 15, o tanto que você achar legal para chegar a um resultado. Mas aí vem o planejamento financeiro. O que você está fazendo para chegar nesse objetivo que você traçou? Porque se você não traçou nada, não justifica, né? Não, se você não traçou, assim, na verdade eu penso assim, se você não tem objetivo nenhum para chegar em algum lugar, você nunca vai chegar. Você não sabe onde você quer chegar? Sim. Onde você quer chegar? Eu quero chegar numa casa própria, um carro legal, uma viagem boa por ano e R$1 milhão na conta? Legal. O que você está fazendo para chegar lá? Porque você só vai chegar lá se você tiver um plano e colocar ele em ação. Se você não tem plano, você vai ficar sempre na corrida de ratos. E sem esse propósito. E aí é o que cansa. Né? Porque aí você faz e não vê sentido naquilo que você faz porque você não sabe por que você está fazendo. Trabalho tanto, mas eu não tenho dinheiro, meu cartão de crédito está atrás, eu não tenho um carro. Tá, mas como você está gastando dinheiro? Porque uma coisa que você falou que o melhor dos elogios é o dinheiro, eu acredito que quando você de fato consegue ver o dinheiro pelo qual você trabalhou, motiva. Te motiva. Porque agora se você trabalha, chega no fim do mês e não sabe para onde o dinheiro foi, pois você fala assim, poxa, eu vou continuar trabalhando de forma tão intensa, pra quê, né? Motivação não se sustenta. Não se sustenta. Eu vou pegar esse insight aqui e vou levar para a Casa Decor. Eu vou oferecer na Casa Decor uma consultoria financeira para nossa equipe. Uau! Por quê? Sim. Aí eu acredito que eu vou ajudar a pessoa a falar assim, tá bom, eu vou guardar R$100 por mês e ao longo de 30 anos eu vou aposentar lá daqui 30 anos com dinheiro para poder comprar uma casa nova, um carro zero, guardando R$100 por mês. Eu vou apresentar um plano financeiro e de investimento para toda a minha equipe. Excelente. Inclusive, conto com o Banco Ceres. Nos colocamos à disposição. Inclusive, nós somos várias empresas aqui no grupo, é uma ação que eles estão começando a fazer até com chão de fábrica mesmo. Às vezes a gente tem, nós trabalhamos no agro, né? São muitos funcionários que recebem e não têm essa educação financeira, que, ao meu ver, devia ser dada na escola. Sim. Né?
Sim, adorei sua frase porque veio esse insight. Poxa, vamos levar isso para dentro da empresa? Ah, e detalhe, você me fez lembrar disso, mas a primeira pessoa que me falou disso foi o Marco Túlio Paulinelli, que ele falou que na Agronelli já tem alguns anos que ele oferece um planejamento financeiro para todas as pessoas do time. Uau, e pode ter certeza, Calil, que você está transformando a vida de famílias, e isso vai falar sobre o impacto em gerações. Porque quantas famílias, aí pega, por exemplo, a sua empresa, pessoas que trabalham com você que nunca tiveram acesso a isso, que não entendem sobre a estrutura de um planejamento financeiro, aí de repente você vai lá e entrega conhecimento para a pessoa. Você está ensinando a pessoa a pescar, a cuidar do dinheiro. Então, olha o impacto que isso tem. E mais do que isso, olha só, você está ensinando a pessoa a pescar porque ela está trabalhando, você está dando o peixe que é o salário e está ensinando ela a multiplicar esse peixe. Eu acho que é Gostei desse sensacional. Insight. Até porque eu quero pessoas exponenciais no meu time. Eu quero pessoas acima da média no meu time. E para isso eu preciso oferecer algo também acima do mercado. Com certeza. Porque senão eu vou ter pessoas comuns. Não, e olha só, agora fica uma provocação para quem está ouvindo, assistindo esse podcast. Exato. Você que é empresário, empreendedor, que tem aí, que está à frente de um negócio e tem esse poder de trazer uma cultura transformadora e que vai impactar a vida das pessoas. Por que você também não traz essa ideia aí para o seu negócio? Vamos deixar a provocação aí no ar, né? Banco Séries. Parabéns. Banco Séries aqui para dar apoio nisso. Exato. Olha, a gente pode se colocar à disposição, né? Da pessoa mandar um e-mail para nós e nos convidar, né? A gente avaliar. Isso aqui não foi combinado, hein? Não foi. Juramos por Deus. Não gente, foi. Desse jeito. Então, ó, já vai aí nos comentários do vídeo, deixa aí, eu tenho interesse, a gente vai olhar, ficar de olho, chama vocês para bater esse papo. Exato. E com certeza vai ser uma iniciativa excelente. E assim, eu sei que nosso tempo aqui tá curto, mas a gente falou de planejamento financeiro aqui a gente empolgou. E dentro do planejamento financeiro, uma das coisas que a gente fala é ter a clareza dos objetivos. E é um passo simples, mas que as pessoas ignoram, mas essa clareza no objetivo, ela vai sustentar o seu planejamento financeiro. E aí isso também na nossa vida pessoal. Agora falando de negócio, de empreender, também tem que ter muita clareza, né? Fala pra gente aqui, pra gente fechar aí com chave de ouro, o que um empreendedor, quem tá à frente do negócio, pelo menos 3 coisas que ele precisa ter para o negócio dele ser sustentável, mas também deixar um legado. Boa. Olha, eu vou te dar 3 coisas que eu acredito que tem que ter em qualquer negócio. Não desista, não desista e não desista. Não desista nunca. Não desista nunca. Você tem que ser aquela pessoa que nunca vai ser derrotada. Sim. Você vai perder um dia, mas você vai acordar no outro dia e vai lá sem desistir. Não desista. Não desista. Por que eu coloco nas 3 que você me pediu a mesma coisa? Porque você não pode desistir porque teve uma falha no seu time, porque você falhou, porque o seu fornecedor não te entregou, porque teve uma dificuldade de um cliente mal educado, porque teve uma dificuldade que a transportadora tombou o caminhão, porque o colega do lado te ofendeu, porque estava chovendo, porque o ônibus atrasou, porque o pneu furou. Não desista. Não desista. Nunca. Nunca desista. Se você colocou ali para você, coloca com o seu coração que aquele ali é o seu caminho, não desista dele. Não fraqueje. Nunca. Eu sei que para várias pessoas nessa geração de psicológico mais... não vou falar fraco. De psicológico mais... Sensível. Pode ser que isso seja difícil de absorver. Mas isso é o que eu deixo. Não desista. Nunca. Acredite naquilo e vai. Vamos dar um exemplo aqui, ó. O Guilherme. Sim. Poxa, mega trajetória.
Sim. Desafio vem todo dia. Ele né? gravou o episódio com a gente, o primeiro episódio do Deu Foi Liga, com ele ele. gravou e ele desbravou. Inclusive, recente agora, queremos até abrir aqui, nós fizemos a emissão do Supercra, que é a primeira operação do mercado financeiro feita da forma que nós fizemos. Então, lá quando a gente abriu o nosso primeiro fundo, o Fiagro, não tinha da forma que foi estruturada e nós estamos mais uma vez inovando no mercado financeiro. Sendo pioneiros. Desenhando algo para de fato revolucionar o mercado agro. Quer dizer, Isso é porque alguém não desistiu, né? não desista. Porque se você não desiste, vai surgindo novas ideias, insights, você vai criando novos produtos, você vai entendendo melhor o mercado. Não desista. Não desista nunca. É esse o seu propósito? É isso que você quer? Vai. Você comentou assim, as pessoas de antigamente ficavam 30 anos numa empresa. Tá, eu não critico e nem descritico a pessoa que quer ficar 30 anos na empresa. Eu critico aquela pessoa que culpa sempre o outro lado. Sabe? A culpa é da empresa, a culpa é do patrão, a culpa é da chuva, a culpa é do pneu furado. Não, isso eu critico E não com vai dureza. atrás dos próprios sonhos, dos próprios objetivos e fica no Não conforto. toma autorresponsabilidade. A culpa é de todo mundo, menos minha. Sim. Não, a culpa é sua. Você não virou um astronauta da NASA porque você não quis. Porque se você quiser, você vai conseguir. Então eu acredito nisso. Não desista. Nunca desista. Uau. Uau! E assim que chegamos ao fim desse episódio. Nossa! Se você assistiu até o final, eu tenho certeza que se você absorver, você vai sair daqui uma nova pessoa. No Uma mínimo, nova no mínimo mentalidade. duro. Né? E comenta aí, ó, Calil sem filtro, gostei, volta de novo. Volta, porque vocês viram que assunto. A gente abriu umas caixinhas aqui, né? Exato, abrimos várias caixinhas que podemos trazê-lo para falar novamente. Olha, pessoal, que você possa aplicar tudo isso. Então, nós saímos daqui com muitos insights, mas o principal é: não desista, como ele acabou de dizer. Se você tem um objetivo, persista nele de forma consistente e disposto a fazer o que precisa ser feito para alcançar. Você é empreendedor. Gostei que o dinheiro é o melhor dos elogios. E mais do que isso, o mercado ele está aberto para aqueles que estão dispostos a fazer com excelência. Como nós concluímos aqui, hoje o mercado ele é um mercado bastante raso, como o Calil disse. E se você está disposto a fazer mais, você vai ter sucesso no que você estiver fazendo. E é assim que nós fechamos aqui o nosso episódio. Queremos agradecer você que ouviu aqui o Deu Liga. Nos acompanhe em todas as plataformas de streaming. Esteja na comunidade Deu Liga. E agora nós queremos fazer uma pergunta, Calil. Deu liga? Aqui? Deu muita liga. Eu liga. Então, amiga, podemos despedir o pessoal e dizer... Com certeza que deu liga. Deu liga.